Gênesis capítulo 28, nós vamos ler a partir do versículo de número 10. Gênesis 28, a partir do versículo 10. Diz o seguinte: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-las seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: Quão terrível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em colunas, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu grande, poderoso, excelso nome. Senhor, com muito temor no nosso coração, respeito ao Senhor, nós estamos aqui na tua casa, e não temos nenhuma dúvida que o Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor habita no meio dos nossos louvores. Deus, nós somos o teu povo, e queremos ouvir a tua voz. Fala aqui, Senhor, nesse templo, mas fala também, Senhor, em todos os lares que estiverem participando deste culto, neste momento, ó Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o espírito maligno de confusão, de distração, que queira roubar a palavra do nosso coração. Eu lhe peço, ó Pai, fala-nos, me dá a graça, a unção, Senhor, a inteligência, a sabedoria, para que eu possa transmitir a tua palavra na tua íntegra, e o teu povo possa ter entendimento, e ouvir não a minha fala, mas ouvir a tua voz, ó Pai. Transforma as minhas palavras, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa, Senhor, transformar aquilo que eu não consegui transmitir, Senhor, para o coração do teu povo, aquilo que tu queres falar. Eu te peço isso na certeza que o Senhor está no nosso meio e que vai falar ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar? O texto que acabamos de ler, ele fala do momento onde Jacó estava fugindo da sua terra, porque ele tinha enganado seu irmão por 2 vezes e enganado até seu pai. Ele queria muito a bênção de Deus, e ele, para obter essa bênção, ele engana seu irmão por 2 vezes, e seu irmão irado, possesso, querendo matá-lo, a sua mãe
fala com ele, juntamente com o seu pai, para ele ir para a terra, que era a terra antiga de Abraão, né, Harã. Ali ele encontraria a família, antiga família, para que ele pudesse conseguir uma esposa naquele lugar. E Jacó sai da sua terra. E ele, na sua cabeça, ele nunca ia imaginar os próximos anos da sua vida. Talvez ele tenha pensado: vou lá, vou me casar, e vou voltar, e vou encontrar meu pai, vou encontrar minha mãe, e meu irmão já estará mais calmo, e volto abençoado. Mas não era o plano de Deus, porque Deus tinha que tratar muito a Jacó. Jacó não entendia quem era Deus, apesar de ser filho de Abraão, que foi chamado amigo de Deus, que recebeu a promessa de Deus, que foi para aquela terra, sem saber onde era a terra, chamado pai da fé, e ser filho de Isaac, chamado filho da promessa, que nós temos tantas histórias tão lindas na vida de Isaac também. Ele não tinha nenhuma experiência com Deus. Então Deus não tem netos, nós precisamos ter as nossas experiências. Eu tenho que ter a minha experiência, meus filhos têm que ter a experiência deles, os meus netos vão ter que ter a própria experiência deles, e assim é na família de cada um de vocês. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. E ele, apesar de viver numa família que tinha a promessa de abençoar toda a terra, né, através da sua descendência, de ser uma família grande, de ser uma nação grande, ele não tinha nenhuma experiência com Deus. E quando nós vemos aqui o versículo 16, depois dele ver, através de um sonho, dele estar cansado, pegou uma pedra, deitou, fico imaginando o cansaço dele, ele sonhou e viu uma escada, que vinha da terra e chegava até os céus. E essa escada ele via anjos descendo e subindo. Quando ele acorda, ele fala o que, exclama, né, o que está no versículo 16, na verdade, Deus está aqui e eu não sabia. Pensa bem, ele era neto de Abraão, filho de Isaac, as promessas sobre essa família eram grandiosas, a descendência deles abençoaria toda a terra, que foi Jesus da descendência, que veio da descendência deles, e ele não conhecia a Deus, de verdade, ele não sabia que Deus se manifestava de tal maneira, ele não tinha experiências com Deus, e por isso, o tema da minha mensagem hoje, é a ignorância sobre a presença de Deus, a ignorância sobre a presença de Deus, como nós muitas vezes somos ignorantes acerca da presença de Deus. Como somos ignorantes? A palavra de Deus, lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Muitas vezes, nós falhamos na nossa vida, não somos abençoados na nossa vida, por falta de conhecimento, por falta de saber, de detalhes que Deus nos mostra na sua palavra, às vezes até lemos, mas não experimentamos. Jacó, certamente, seu avô falou para ele, seu pai falou para ele, as histórias sobre Deus, as experiências sobre Deus, mas ele não viveu as suas próprias experiências, então ele não tinha. E quando ele tem a sua primeira experiência com Deus, ele fala: olha, como eu sou ignorante, Deus estava aqui o tempo todo, e eu não sabia. Ele correu tanto atrás da bênção de Deus, e a bênção estava ali tão próxima, ele tentou de tantas formas conseguir a bênção de Deus, e a bênção estava ali, próxima, porque a bênção está onde a presença de Deus está. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado?
A bênção está onde a presença de Deus está. Onde estiver a presença de Deus, você pode ter certeza que vai ter bênção. Se nós louvarmos a Deus e pedirmos: Senhor, que a tua presença seja sobre a nossa vida, nós seremos abençoados. Vai haver cura, vai haver libertação, os milagres vão acontecer na nossa vida, porque onde a presença de Deus está, é bênção sobre as nossas vidas. Jacó não entendeu isso ainda, não tinha entendido ainda, e ele vai experimentar nos próximos anos, né? Deus vai mostrar para ele, através de tantas situações, que não precisava daquilo. Ele já estava ali, a bênção já estava ali. Ele precisou ir, passar 20 anos, quando ele voltou, sua mãe já não era viva mais. 20 anos, trabalhando, para conseguir as suas esposas, para conseguir o seu gado, aquilo que ele conseguiu lá naquela terra. 20 anos, sendo que a bênção já estava ali. E ele não sabia. A bênção está tão próxima da gente. A bênção está em a gente ter a presença de Deus sobre a nossa vida. Como somos ignorantes, corremos atrás de tanta coisa, e ela já está aqui, já está tão próxima da gente. Então eu queria falar sobre algumas coisas que nós somos ignorantes, e que Jacó também foi ignorante, totalmente ignorante, e que nós precisamos entender. E primeira coisa que nós somos ignorantes, que existe uma comunicação entre o céu e a terra. Existe uma comunicação entre o céu e a terra. Muitas pessoas acham que Deus está lá no céu, no seu trono, olhando para o ser humano que somos nós, aqui na terra. Mas há uma separação, Deus no céu e nós na terra. Esse texto e tantos outros textos da palavra de Deus nos mostram que não é assim. Deus é um Deus que quer estar próximo da gente. Deus, ele se manifesta na vida de Abraão. Deus se manifesta na vida de Isaac. E agora se manifesta na vida de Jacó. Nós vemos aqui, vou ler novamente o versículo 12, que diz o seguinte: e sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Há uma escada aqui na terra até o céu, e tem anjos descendo e subindo neste lugar. Quando eu estou no meu trabalho e eu clamo pela presença de Deus, eu tenho a certeza que eu não estou no meu trabalho sozinho, que há anjos descendo e subindo para me abençoar. Quando eu estou na minha casa, eu creio que há anjos subindo e descendo. Basta nós abrirmos os nossos olhos espirituais e não sermos ignorantes, e termos a convicção que existe esse canal entre os céus e a terra. Ali, ele tem uma visão de uma escada. Hoje nós sabemos que esse canal, essa escada, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 Timóteo 2,5, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem. Por quê? Porque ele estava na terra, homem. Ele ligou a terra, ele nasceu nessa terra, viveu como qualquer um de nós, não pecou, deu a sua vida por nós, e hoje está no céu, à direita de Deus Pai, e ele é o único mediador entre os céus e a terra. Não existem outros deuses, não existe ninguém que pode nos ligar, não existem outros caminhos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 1, 51, ele diz o seguinte: então disse Jesus, na verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele fala, ele inaugura um novo tempo, onde nós não precisamos mais do sacerdote para nos ligar até o céu. Nós precisamos apenas de Jesus Cristo, que é o único caminho, é o único mediador. Lá em Hebreus 10, 19, o autor nos diz: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. As nossas orações chegam até Deus. Há anjos descendo e subindo. Lá em Hebreus também diz que os anjos são seres ministradores para os que são salvos. Então, a palavra de Deus nos mostra e abre a nossa mente, abre os nossos olhos, porque existe uma comunicação entre os céus e a terra. Nós, quantas vezes somos ignorantes, achamos que Deus está lá e a gente está sofrendo aqui, que Ele não está ouvindo a nossa oração, que Ele não enviou os seus anjos ainda. A palavra de Deus, quando nós lemos lá Daniel, mostra que ele orando, depois de 21 dias, Deus fala com ele: desde o primeiro dia eu ouvi a sua oração. Só que havia uma batalha espiritual, Miguel contra Satanás, eles estavam guerreando, um anjo de Deus contra Satanás, para levar a resposta de oração até Daniel. Não desista, ore, saiba que Deus está aqui. Deus está na nossa casa quando nós estamos na sua presença de verdade. Há anjos descendo e subindo, há um trabalho de Deus pela nossa casa. Nossas orações chegam diante de Deus, elas entram hoje no Santo dos Santos. Não precisamos mais de sacerdote nenhum, porque o véu foi rasgado. Quando Jesus morre ali na cruz, o véu do templo se rasga para dizer: agora é através de Jesus. Não precisa mais nenhum sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, que é o nosso advogado. Que bênção nós temos essa certeza. Estevão, quando estava sendo apedrejado, lá em Atos 7:55, eu queria ler esse versículo, e 56, diz o seguinte: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: olhai, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. A visão dele era tão grande, de Jesus, dos céus abertos, e é essa visão que nós temos que ter, que as pedradas que ele estava levando não o afetavam, porque eles tinham convicção que havia uma comunicação entre o céu e a terra, através de Jesus Cristo. Deus está neste lugar, e eu sei que Ele está aqui. Deus, Ele está comigo, e Ele está com você. Se você entregou um dia o seu coração a Jesus Cristo, confessando Ele como o único e verdadeiro Salvador, você não é mais uma criatura de Deus, você é filho de Deus, coisa que Jacó não tinha entendido ainda. Deus já tinha feito a promessa que ele seria abençoado, e ele não sabia, ele quis dar um jeito. Mas que você entenda
todos os lugares que você vai, há uma escada, anjos descendo e subindo, os céus estão abertos, quando a gente ora, em nome de Jesus. Eu quero falar uma segunda coisa que nós precisamos aprender aqui. A bênção está ligada à obediência. O versículo 13 desse capítulo 28 diz o seguinte: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque, a terra em que estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Essa já era uma promessa para ele. O que ele fez? Ele tentou ganhar a bênção de Deus, não através da obediência, não através de servir a Deus, de ser honesto, de não ser mentiroso, de não ser enganador, de ser correto em tudo que ele fizesse. Porque quem serve a Deus de verdade, ele procura fazer essas coisas. Ele pode até errar por acidente, mas ele não quer errar. O acidente acontece na nossa vida, gente. Ninguém aqui é perfeito. Nós falhamos. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica dos nossos pecados quando nós confessamos, falamos: eu errei. Mas, de uma forma geral, nós queremos acertar. Para ser abençoado, é só obedecer a palavra de Deus. Ele não precisava de nenhuma artimanha, de nenhuma astúcia. Ele usou da fome do seu irmão para conseguir a primogenitura. O irmão chega da caça com fome, e ele com uma sopa ali, um guisado cheiroso, e o irmão fala com ele: me dá esse guisado. Não, eu troco na sua primogenitura. E o irmão, e às vezes quando a gente está com fome, quando a gente está necessitado de alguma coisa, a gente faz bobagem, como Esaú fez. A primogenitura dava o direito para ele da maior parte da herança, de ser o líder do clã. E ele, por causa de uma sopinha, ele troca. Ele fala: não, que primogenitura, eu estou com fome, vou satisfazer o meu eu agora. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa que Esaú faz, naquele momento, para satisfazer o nosso eu. Nós desobedecemos a Deus, nós jogamos aquilo que Deus nos deu, de tão precioso que foi a nossa primogenitura em Jesus Cristo, e trocamos por um prazerzinho momentâneo, um sexo, uma glutonaria, uma bebedeira, qualquer coisa, para ganhar um dinheiro ilícito. Nós fazemos como Esaú. Mas Jacó, ele engana. Ele não precisava daquilo. Deus já tinha falado que o segundo seria maior do que o que nascesse primeiro. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó já tinha essa promessa sobre a vida dele. Nós já temos a promessa sobre a nossa vida, de sermos abençoados nessa terra, do cuidado de Deus. Nós não precisamos desobedecer a palavra de Deus para ganhar bênçãos, para obter dinheiro, para conquistar coisas nessa vida. Nós não precisamos disso. Nós precisamos da presença de Deus. Ele precisava entender, e ele foi entendendo, quando ele disse: Deus estava aqui e eu não sabia. Eu enganei meu irmão, eu enganei meu pai, quando eu coloquei um pelo de carneiro, para ele achar que eu era peludo, para ele me abençoar. Ele velhinho ali, já não ouvindo, sem olfato, tato já ruim, ele toca
Ai, está estranho. Mas ele é abençoado pelo seu pai. Não estava, a bênção dele não estava ligada à astúcia, à inteligência, ao golpezinho. A nossa bênção está ligada a obedecer a palavra de Deus. O Senhor está nesse lugar e Ele quer nos abençoar. Ele é Pai, Ele é o nosso Pai, Ele quer nos abençoar. Eu não preciso de artimanhas, eu não preciso passar a perna em ninguém, eu não preciso enganar as pessoas, eu só tenho que obedecer. Obedecer a palavra de Deus, as bênçãos te alcançarão. A palavra de Deus nos diz isso de forma clara: te alcançarão, elas vão atrás de você. Você não precisa ir atrás da bênção, obedeça e as bênçãos vão atrás de você. É assim que acontece. Fidelidade a Deus, obediência a Deus, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. O Senhor está aqui. E ele estava olhando para o golpezinho de Jacó. Ele estava olhando para a trama dele e da sua mãe. Ele olha a nossa vida. Quão triste. Deus deve ter falado só o seguinte: vocês estão atrasando a bênção. A bênção ia chegar tão rápido, só obedecendo. Eles atrasaram a bênção em 20 anos. Quantas vezes, através do nosso pecado, através da nossa desobediência, nós atrasamos a bênção de Deus sobre a nossa vida? Porque Deus está olhando todas as coisas. Você pode enganar um homem, como Jacó enganou seu pai, como enganou seu irmão, mas você não engana Deus. O Senhor está aqui, e eu sei que Ele está, que Ele está olhando cada um dos meus atos. Ele está olhando se eu estou obedecendo ou estou fazendo segundo a minha vontade, se eu estou sendo fiel à sua palavra ou estou sendo infiel à sua palavra. O Senhor está aqui, e eu sei, não sou ignorante, eu sei que Ele olha cada um dos meus atos. Então, tudo que é honesto, tudo que traz boa fama, tudo que é íntegro, é isso que eu vou fazer, para a honra, glória e louvor do meu Pai, para que meu Pai possa olhar e falar: vou te abençoar. Deus queria abençoá-lo, já tinha dado a bênção. O tempo é de Deus. Espere com paciência, a sua bênção vai chegar. Quando você tenta apressar, você vai 20 anos ficar esperando. E se continuar desobedecendo, perde a bênção. Ainda bem que Jacó acordou e falou: olha, na verdade Deus está neste lugar, e eu não sabia. E terceiro conceito que nós temos que ter sobre conhecer a Deus, não ser ignorante acerca das coisas de Deus, é que Deus cumpre suas promessas sobre a nossa vida. Deus cumpre. Ele diz aqui no versículo 15, do capítulo 28, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. No versículo anterior que nós já lemos, ele diz: a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e a tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, que já era promessa para Abraão, passou para Isaac, e agora para Jacó.
Deus cumpriu isso, cumpriu. A descendência dele se tornou grande, a nação de Israel. Da nação de Israel nasceu alguém que todas as famílias da terra foram abençoadas. Sim, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Um judeu que foi aquele que nos trouxe a salvação através da sua morte. E ele cumpriu a promessa de ir com ele, guardá-lo, trazê-lo de volta, abençoado. Cumpriu. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. E muitas são as promessas de Deus na sua palavra, para mim e para você. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, vemos a promessa e ficamos como cegos, não sabendo que Deus está aqui e Ele cumpre a sua promessa, que Deus nunca vai deixar de cumprir aquilo que Ele falou. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele há de cumprir. O que Ele prometeu, o que está aqui na sua palavra, você vai ver esse texto aí em Números 23, 19, se você quiser verificar depois. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, tudo há de se cumprir. Ele prometeu, Jesus Cristo viria a essa terra, se cumpriu? Se cumpriu. Ele prometeu que Jesus Cristo um dia vai voltar para buscar a sua igreja, vai voltar, pode esperar. Eles podem zombar da gente, achar que somos loucos, que nós estamos falando de coisa que nós estamos sonhando. Mas nós cremos nas promessas de Deus, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele há de cumprir. E ao subir aos céus, o anjo disse, ali perante os apóstolos, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia Ele vai voltar, da mesma forma, Ele vai voltar nas nuvens para buscar a sua igreja, para buscar todos os salvos em Cristo Jesus, os vivos, os que estão aqui, porque os que morreram em Cristo serão arrebatados primeiro. É a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Mas quantas promessas? A palavra de Deus lá em Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes. Tem que querer primeiro. Eu quero a bênção de Deus, mas eu quero ouvir, eu vou ouvir, e eu quero para mim, eu vou obedecer. Não vai comer o melhor dessa terra quem não obedecer. Come o melhor dessa terra quem obedece. Deus tem o melhor para a gente. Jesus Cristo falou: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não de qualquer jeito, mas vida em abundância. Vida em abundância, algumas pessoas acham que é ficar rico. Não, tem muito rico aí que não tem vida em abundância. É triste, porque não tem Jesus. Não tem paz, porque não tem Jesus. Nós temos a promessa que Ele supriria todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, segundo as riquezas dele. É promessa. As nossas necessidades. Não há nenhum texto falando que ser rico é pecado, como muitas pessoas falam, né, querem dizer, mas também não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que Deus vai te tornar rico. Agora, que vai suprir as nossas necessidades, que você vai ter o que comer, o que vestir, o que beber. Isso aí, com certeza. Basta cada dia o seu mal. O Pai sabe do que vocês necessitam. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de vós. São promessas. São promessas. E Jacó, ele não tinha entendido, apesar de já ouvir, com certeza, do seu avô, depois do seu pai,
Oh, Deus prometeu que essa terra aqui será nossa, nós seremos uma grande nação. E todas as famílias da terra serão abençoadas através da gente. Ele não acreditou. Ele não acreditou quando sua mãe falou: olha, quando você estava dentro da barriga, junto com Esaú, vocês parecia que guerreavam, ficavam mexendo demais ali dentro da barriga. Deus falou conosco que o menor, o que nascesse depois, que não fosse o primogênito, seria maior do que o primeiro. Então, Deus vai fazer com que você seja o abençoado, o primeiro. As promessas de Deus serão sobre a sua vida. Para que ele precisava enganar? As promessas de Deus são sobre as nossas vidas. Para que nós precisamos enganar? Para que precisamos levar uma vida que não condiz com a vida de um cristão? Um pé aqui, na igreja, e um pé no mundo, fazendo as coisas que sabemos que não devemos fazer. É assim com Jacó. Jacó é um enganador. Tem muito Jacózinho no nosso meio, claro que tem. Gente que fica fazendo: ó, sou filho da promessa aqui, sou filho de Deus, sou neto de Abraão, amigo de Deus, sou filho da promessa, de Isaac, meu pai é fulano de tal, meu avô é ciclano, minha mãe é isso. E levando uma vida pecaminosa, achando que seu avô, seu pai vai te levar para o céu. Não. Suas experiências serão suas experiências. E Deus não se engana. Deus estava vendo todas as enganações de Jacó. A gente pode não ver. O pai pode não ver. O pastor pode não ver, pode não saber. Mas o Deus que tudo vê, Ele está enxergando todas as coisas. E você está atrasando tanta bênção na sua vida, por não crer nas promessas e ficar firme nas promessas, e continuar crendo, firme no Senhor. O Salmo 34, versículo 7, diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor, Ele está ao nosso lado. Você crê nisso? Que tem anjo aqui ao nosso redor, nos livrando, nos protegendo. Ainda nesse salmo eu acho lindo o versículo 19: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Promessa. Você pode estar passando por uma aflição agora, seu coração pode estar aflito, pode estar entristecido neste momento, mas se você está firme no Senhor, o Senhor vai te livrar disso tudo em nome de Jesus. Porque o Senhor está aqui, e eu sei que Ele está aqui. Há anjos subindo e descendo neste lugar, anjos acampados ao nosso redor, anjos trabalhando pelas nossas causas. O Senhor Jesus Cristo, à destra de Deus Pai, olhando para as nossas lutas, como Ele olhou para Estevão ali, e fortaleceu Estevão, porque ele estava tão cheio do Espírito Santo. Estevão, a presença de Deus era tão real, que era sofrimento, que era pedrada. A presença de Deus era muito maior do que uma pedrada. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, a presença de Deus é muito maior do que os sofrimentos que nós possamos estar passando nessa terra, porque o Senhor está conosco, e onde o Senhor está, nós seremos abençoados. Deus tem uma bênção especial para mim e para você.
Deus, Ele quer que você entenda que Ele está aqui, neste lugar, que Ele está com você aí que está online, que quando eu chegar na minha casa, Ele vai estar lá também. E amanhã, quando eu acordar para ir para o meu trabalho, Ele vai estar comigo também. Porque eu sei que Deus é um Deus que está conosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o nosso Deus. Um Deus presente. Um Deus real. Um Deus que quer dar experiências. Um Deus que quer abençoar. E quantas vezes nós atrasamos essa bênção? Não atrasa a bênção. Não atrasa. Não atrasa. Obedeça. Simplesmente obedeça. E creia nas promessas de Deus. Ele não mente. E Ele sempre vai cumprir cada uma das suas promessas. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Eu sei que Deus está neste lugar. Nós não somos ignorantes acerca desse Deus. Nós conhecemos esse Deus. Nós sabemos que quando nós nos unimos, quando nós estamos na nossa casa, quando nós oramos, há uma comunicação. Até quando estamos dormindo. Jacó estava dormindo, estava sonhando. Quando estamos dormindo na nossa casa, tem anjos descendo e subindo, protegendo. Quantos livramentos Deus já te deu nas noites, nas madrugadas. Porque quando estamos dormindo, os anjos estão trabalhando pelas nossas causas. Existe um mundo espiritual, mas está conectado com esse mundo material. Porque Jesus Cristo conectou. Nós sabemos. Nós não somos ignorantes, e temos que entender que a obediência é que faz toda a diferença. Tem gente que fala, está tudo dando errado na minha vida. Será que não é a desobediência a Deus? Será que não é que você está tomando as atitudes que não deveria tomar? Deus fala para você fazer de um jeito, você faz do outro, você é teimoso. Você fica agindo como Jacó. E muitas vezes como Esaú. Trocando a presença de Deus, a bênção de Deus, a primogenitura, aquilo que Deus tem nos dado, por um prato de sopa, um prazer momentâneo, que nos afasta de Deus, que afasta a presença de Deus. E quantas vezes não tomamos posse das promessas? Nós estamos firmados na promessa. Nós estamos firmados na promessa que Jesus Cristo vai voltar. E Ele vai buscar uma igreja santa, sem ruga, sem mancha. E Ele quer que essa igreja saiba que Ele é um Deus presente. Um Deus real que quer abençoar o tempo todo. Eu queria orar com você. Eu queria orar para que Deus te abençoasse. Você entendesse, não retarda a bênção de Deus pela desobediência. Você sabe o que é certo. Você leu na palavra. As promessas de Deus virão sobre a sua vida. Eu queria orar com você. Se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração e fale: Deus, eu quero ser abençoado. Eu quero ter a bênção, eu quero ter essa experiência com o Senhor.
Eu quero ver os céus abertos. Eu quero ver os anjos descendo e subindo sobre a minha vida. Eu não quero ser ignorante. Eu quero ver cada uma das tuas promessas se cumprindo sobre a minha vida. Deus está neste lugar. E eu sei que Ele está. Nós vamos orar. Pai, louvamos e exaltamos o Teu nome. Ao Senhor honra, glória e exaltação. Nós estamos cientes que o Senhor está neste lugar. E nós sabemos disso, Senhor. Nós não queremos ser ignorantes acerca das coisas espirituais. E eu sei que o Senhor olha para cada um de nós. E o Senhor fala de maneiras diferentes a cada um de nós. As experiências que o Senhor nos dá são diferentes. Nós temos que ter a nossa própria experiência. E em nome de Jesus Cristo eu lhe peço, abre os olhos do teu povo, dá sonhos, faz maravilhas, abençoa, prospera, traz cura. Senhor, santifica o teu povo em nome de Jesus, para que o teu povo não venha atrasar tantas vitórias e bênçãos que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Deus, dá humildade diante da tua presença para nós entendermos que é o Senhor que abençoa, que é o Senhor que faz promessa e cumpre sobre as nossas vidas, que nós não estamos diante de um Deus que minta, mas de um Deus que fala a verdade, do Deus que transforma as situações, do Deus que quebra o jugo de Satanás contra as nossas vidas, do Deus que quebra as correntes, um Deus que vai à nossa frente, um Deus que faz com que o melhor aconteça na nossa vida, que as bênçãos alcancem o nosso coração. Portanto, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, Senhor, esse é o teu povo, Senhor, dá discernimento espiritual, teu povo possa sair deste lugar com a certeza, que ao caminhar na calçada, ao sair desse tempo, Deus está com ele. Ao chegar em casa, que Deus está naquele lugar, nós invocamos o nosso Deus sobre a nossa casa, que as muralhas do Senhor estejam cercando a nossa casa, que os anjos estejam descendo e subindo, que o Senhor está guardando e está ouvindo a nossa oração acerca dos nossos, que o Senhor, ao chegarmos ao nosso trabalho, que o Senhor está ali presente de uma forma real, e que a tua bênção virá sobre a nossa vida, e que não depende da nossa inteligência, das nossas artimanhas, da nossa astúcia, depende só da nossa obediência ao Senhor. Então abençoa-nos, ó Pai, transforma as situações, teu povo possa sair deste lugar com a certeza que vale a pena servir ao Senhor, estar na tua presença, não ficar como Jacó, sem entendimento, até o dia que ele teve a sua experiência. Dai-nos uma experiência, aqueles que ainda não têm, ó Deus, que seja nessa noite, que a tua presença possa invadir os corações, que a tua presença, Senhor, possa, Senhor, estar sobre as mentes, que o Senhor dê a atitude de mudanças nessa noite, ó Pai. Jacó já saiu daquele lugar com seu coração já um pouco transformado, ainda sem total entendimento de quem é Deus, mas ele precisou de novas experiências, e que assim seja com a nossa vida, a cada dia novas experiências. Nós queremos mais de Deus, ó Deus. Eu lhe peço que o Senhor nos abençoe durante essa semana, seja uma semana próspera, abençoada, que o Senhor vá à nossa frente, que o anjo do Senhor esteja lutando as nossas lutas, que o Senhor nos acompanhe. Nós não queremos andar nessa terra sem a tua presença, Senhor, mas eu quero, Senhor, por toda a minha vida dizer, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor sempre estará conosco,
Ó Deus, enquanto nós estivermos obedecendo, eu tenho essa certeza no nosso coração. Portanto, leva-nos, abençoa-nos, prospera-nos e dai-nos uma semana incrível, uma semana de maravilhas, de milagres. Que eu te peço isso, Senhor, a certeza que o Senhor estará conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém.